E aí, galera, beleza? Estamos de volta. Que saudade de vocês. Bem, estamos aqui, na verdade, para bater um papo nesse momento final. Estamos aí próximos de umas provinhas de fim de ano, início de ano, na verdade, né? O vestibular, às vezes, ultrapassa o próprio ano. Então, temos provas chegando, o FUVEST, por exemplo, Unicamp. Então, vamos ficar atento. Essas provas são bem pesadas. E é óbvio, pessoal, a preparação para esse tipo de prova também é óbvio que prepara para outros vestibulares. Então, se de repente você fazer na outra cidade um outro vestibular, cara, a biologia é a mesma. Então, as questões que a gente selecionou aqui hoje são boas questões que podem ser aplicadas, né? O conteúdo pode ser aplicado para outros vestibulares. Então, fica atento, vale a pena assistir a aula inteira, ok? Bem, sem perder tempo, acompanhe a leitura da primeira questão, por favor. Vamos lá. Tá assim, ó. Uma determinada malformação óssea de mãos e pés tem herança autossômica dominante. Opa, já viu que é de genética? Eu sei que de repente vendo aqui no início, opa, malformação óssea, tecido ósseo. Não, é genética, ó. Autossômica dominante. Gente, fica cuidado, fica muito atento pelo seguinte, para cá, por favor, ó, porque é muito comum a gente ver questões que abordam condições de malformação, ou então uma doença, um problema recessivo. Aí a galera que às vezes é muito boa se atropela e acha o seguinte: ah, café, toda situação de doença, distúrbio é recessivo. Não, gente, por favor, não faz isso. Leia com atenção o texto e siga o texto. Quer ver? Ali nem falou para você qual é a situação, qual é o tipo de doença, malformação, mas disse o seguinte: essa tal malformação acontece aí de forma, acompanha a leitura, por favor, ela é autossômica dominante. Tá? Então foi só o seguinte, ó, para você não se confundir, já põe assim, ó, azão significa o quê? A malformação. Tá aqui, ó, doente. Beleza? Aí põe aqui, ó, ao lado, o azinho, que vai ser normal. Tá ótimo. Continua lendo aqui, ó. Entretanto, o alelo mutante que causa essa alteração óssea não se manifesta em 30% das pessoas heterozigóticas. Opa! Então, o alelo mutante que causa a alteração óssea do problema, beleza? Não se manifesta em 30%. Então, vou botar aqui, ó. Opa. 30% de quem tem, por exemplo, ó, alelo mutante com alteração óssea, ó, de quem tem azão, é normal. Pegou a parada, gente? Você viu então o seguinte, olha só que interessante, nada trivial. Primeiro, olha só que questão bem interessante. Começa abordando um tipo de herança que para alteração, para doença é muito comum não. Ela é autossômica dominante, começou por aí. Você pode ter certeza que Malga já errou aí. Ah, pô, doente é azinho. Não, é azão alguma coisa. E outra coisa, questão bem complexa, bem bonita. Além disso, tem um detalhe. A pessoa que tem um azão, que em tese é o problema, é o doente, ele, quando tem um azão, nem sempre expressa doença. 30% não expressa doença. Acompanhe então, por favor. Ó. Por isso eu vou ter aqui para você. 30% de quem tem o azão é normal. Tá, continuando então. Ah, então olha só um detalhe em pessoas heterozigóticas. Isso aqui é importante, é óbvio, né? Deixa eu só botar aqui para ficar legal, ó. Tá, do heterozigoto. Agora ficou perfeito, ó, do heterozigoto. Que, portanto, então, não apresenta defeitos nas mãos e pés, ou seja, 30% de quem é assim, é normal. Tá. Considere um casal em que uma mulher é heterozigótica, então já põe aqui, ó, a mulher, ela é heterozigótica, então aqui a mulher, ela é azão, azinho, e apresenta essa alteração óssea, tá, tudo bem. E o homem que é homozigótico quanto ao normal, então aqui temos um casal em que, nesse caso aqui, o homem, ele é azinho, azinho. Tá ótimo. Que genótipos podem ter as crianças clinicamente normais desse casal? Fixo resposta. Então eu falei o seguinte, ó, eles querem crianças, agora cuidado, hein, normais. Gente, é só organizar o pensamento, tá?
Vamos pegar o cruzamento, fazer o cruzamento, olhar para os filhos possíveis e destacar o que a questão pediu para a gente. Fechado? Vamos lá então? Vou puxar aqui então só um pedacinho aqui. Um pedacinho aqui para fazer a letra A. E a letra A tá aqui o casal, ó. Azão, azinho é a moça. O rapaz é homozigoto recessivo. Bom, você sabe com certeza que desse casal surgem, bota aqui para baixo, surgem esses filhos aqui possíveis, ó. Esse azão vem com esse azinho, ou seja, azão, azinho, correto, né? E esse azinho pode vir com azinho aqui. Então vai ser 50% filho desse jeito e 50% assim. Tá ótimo. Agora vamos lá. A dica é, fez o cruzamento e volta com calma para ver lá o que está pedindo a sua questão. Pediu o que, gente? Doente ou normal? Vamos ver? Acompanha, por favor. Que genótipos podem ter as crianças clinicamente normais desse casal? Bom, eu já vi que o azinho azinho é para normal, então vou até mudar a cor para destacar aqui, ó. Isso aqui é normal. Beleza, mas tem um detalhe, pessoal. Ah, café, se tem um azão é doente. Não, não, não. Sabe por quê? 30% de quem é heterozigoto, cara, é normal também. Então, olha só. Que genótipo podem ter as crianças clinicamente normais desse casal? Isso. E também 30% dos que são heterozigotos também são normais. Foi ou não foi? Então vamos lá. Justificativa é muito simples. A doença ela é autossômica dominante, por isso quem é azinho azinho é normal, ponto final. E tem um detalhe, ela não se expressa em 30% dos casos, sendo assim, 30% dos heterozigotos, os filhos heterozigotos, também serão normais. Então também tem que entrar na sua resposta. Por isso que é nada trivial a questão. Fechado? Continua, por favor, vamos lá. Olha a letra B. Acabou? Não, questão longa. Gostosa, trabalhosa. Vamos botar aqui só um espacinho a mais aqui, ó, para fazer a letra B. Que é a letra B em inglês? Qual é a probabilidade esse casal, venha a ter não a... Oh, meu Deus, li tudo errado. Qual a probabilidade que esse casal venha a ter, não apresente as alterações de mãos e pés? Ou seja, ele quer... Isso é uma coisa que fala que é normal, tá? Isso aqui é normal. Ah, então ele pediu café fenótipo normal. Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Sem medo, cara. Você não pode dar chance a uma confusão. Refaz o cruzamento, deixa claro pro seu avaliador que você conhece e domina o assunto, cara. Você pode fazer isso, dá tempo, você pode curtir sua prova. Não é tão corrida assim a prova que é específica. Continuando, vamos lá então. Tá aqui, ó. Azão, azinho versus azinho, azinho. Já sabe, né, ó, aqui, ó, é azinhazinho. Também pode nascer azãozinho, perdão. E agora aqui o homozigoto recessivo, fechado. Aí vamos lá. A probabilidade que uma criança casal seja normal. Bem, café, olha só. Eu sei que isso aqui é normal. Correto? É. E disso aqui tudo, você sabe que disso aqui tudo, isso aqui é 50%, correto? Então, vou botar aqui, ó. 50% já é o que eu quero. Normal. But, tem um detalhe. Vamos lembrar, questão nada trivial. Existe uma parcela daquela galera que é heterozigota que também vai ser normal. Quantos por cento? Azão, azinho. Então eu falei o seguinte, acompanha por favor. Esse que está aqui também é 50%, correto? Tá, 50%. Fechado. Só que dessa galera, 50% que é assim, ó, azão, azinho, apenas 30% disso. Deixa eu só melhorar. 30% de azão, azinho,
que na verdade já tem uma chance de querer 50%. E você sabe muito bem, né, que isso aqui quanto vale? 30%, não é isso, de 50%, não é isso? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui então é fazer esse cálculo aqui, achar esse valorzinho que está aqui. Agora, cuidado, né? Olha para cá, por favor. Quanto é aí, né? 30% de 50%. Fácil, é só fazer a conta, é só você multiplicar, na verdade, não é isso? Eu vou fazer aqui então, ó. É multiplica um pelo outro, sabe muito bem que é 0,5 vezes 0,3. Isso dá 15%. Para quem não entendeu, tá? Ó, 0,3 vezes 0,5 dá 0,15, que é a mesma coisa que 15%. Então, 15% é normal. E disso aqui é somar todo mundo, não é isso? 65% vai ser normal. Questão muito boa. Fica atento porque a FUVEST, ela costuma fazer aí, ela costuma pegar umas questões de genética que são complicadinhas, tá? A FUVEST gosta de brincar com genética, então fica atento a isso. Fechado? Beleza? Vamos para a próxima? Acompanha, por favor. Vamos lá, questão boa, gostei dessa questão. Só para lembrar, só destacar aqui, tá? De azulzinho aqui a resposta, que é essa que está aqui, tá? Lembrando que você vai justificar, pessoal, isso é importante, deixa aí todo o seu raciocínio na linha mesmo, né? O cruzamento, os filhos possíveis, as probabilidades e as somas, tá bom? Vamos lá para a próxima. Questão também boa aí, ó. Um homem recebeu, quando recém-nascido, o diagnóstico de síndrome da imunodeficiência combinada grave. Vamos destacar as informações aqui, vamos lá. Uma herança excessiva ligada ao cromossomo X. Ah, então tá aqui, ó, recessiva ligada ao cromossomo X, hein, ó, isso é importante. Tá. Aos 2 meses de idade, foi submetido a transplante célula-tronco, obtido da medula óssea, e não apresenta mais os sintomas da doença. Olha só, ele, muito novinho, recebeu um transplante célula-tronco de medula óssea. Beleza, mas isso aqui é um homem, hein? E não apresenta mais sintomas da doença. Tá. Aí ele traz o seguinte, ó. Existe a possibilidade de esse homem transmitir o alelo mutante que causa doença para as crianças que vierem a ter? Justifique sua resposta. Vamos lá. O que o cara quer que você escreva, quer que você se confunda? Ah, tá curado, então não vai passar adiante mais o problema. Por favor, a doença genética. Quando você põe no seu paciente um novo tecido, na pele, no osso, na medula óssea, o que seja, você mudou aquela região, aquele local, você não mudou testículo, não mudou ovário. Sendo assim, o genótipo original no testículo, no ovário, se for o caso, é mantido. Dessa maneira, os gametas são os originais, que têm a mutação. Então, esse rapaz, sim, é capaz de fazer os gametas com as alterações que ele tem e passar adiante. Fechado? Então, vamos lá. Ó, tem possibilidade? Sim. Vou botar aqui, ó. Sim, tem. Tá. Agora, café, eu paro por aqui? Não, porque ele precisa justificar. Então, você tem que obedecer a questão direito, né, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Sim, e agora por quê? Vamos lá. O indivíduo alterou apenas o fenótipo, ó. Então põe assim, ó, o genótipo das gônadas foi mantido. Ah, ô prof, olha pra cá. Que é gônada? Eu não sei o que é isso. Cara, gônada é a mesma coisa que glândula que faz gameta. No homem, testículo, na mulher, ovário. Fechado? Então, sim, manteve-se o genótipo das gônadas, então ele é capaz de sim passar adiante a mutação que ele nasceu já. Continuando, vamos lá. Essa foi tranquila, hein, gente? Letra B. Como o transplante celular-tronco na medula óssea pode levar à cura da doença? Bom, vamos lá. Aqui você tem que ter só um pouco de cuidado na hora de você responder, tá? Vamos lá. Aqui você encontra, ó, o homem recebeu, recém-nascido, diagnóstico, uma síndrome que eu não conhecia, nem você, mas falou o seguinte, ó,
da imunodeficiência. Pessoal, se é da imunodeficiência, você vai pensar em quê? Glóbulo branco, sim ou não? Onde é feito o glóbulo branco? Na medula óssea vermelha. Então o que vai acontecer? Houve a eliminação e a reposição com a medula óssea perfeita. E o que vai acontecer? O indivíduo vai fazer hemácias, né, leucócitos, do indivíduo anterior que devia ser saudável. Acompanhe então, por favor. Vamos só botar um espacinho aqui para não ficar muito apertado. Aqui na letra B, então vamos lá. Medula óssea saudável. Vou botar o azulzinho, como a gente combinou mais cedo, né? Transplantada. Substituiu o que, gente? Simples. A medula com a mutação. Foi ou não foi, gente? Vamos fazer o seguinte, aproveitar aqui e só lembrar uma coisinha, né? A gente está aqui não só para responder questão. Vocês conhecem o nosso esquema de aula, né? Vamos aproveitar e lembrar papel da medula óssea vermelha. Vou botar aqui palavrinhas interessantes, tá bom? Um OBSzinho. Acompanha, por favor, ó. Olha o OBSzinho aqui para você, ó. O OBS é esse. Palavras legais. Uma é hematopoiese. A outra é eritropoiese. Eritropoiese. E outro que eu quero que você também lembre é da eritropoetina. Que ela é feita no rim, tá? Hormônio renal. Aí você pensa, pô, Café, mas que parada é essa que eu não tô lembrando? Vamos lá então? Aí você depois anota, se for o caso, se eu não lembrar, ou então volta o vídeo para depois anotar. Hematopoiese é produzir elementos figurados do sangue. A medula óssea vermelha ela faz isso. Como assim? Ela produz os glóbulos brancos ou leucócitos, ela produz também os glóbulos vermelhos ou eritrócitos e também produz os megacariócitos que vão dar origem às plaquetas. E isso compõe elementos figurados do sangue. Não chama de sal do sangue. Evita isso, ou melhor, não fale isso, porque plaqueta não é célula. Então chama o seguinte, elementos figurados do sangue. Isso é hematopoiese. Só que eventualmente o que eu quero fazer? Eu quero aumentar a minha capacidade de fazer hemácias, eritrócitos. Aí o processo de aumentar apenas eritrócitos tem outro nome, eritropoiese. Então eventualmente eu sou estimulado a fazer eritropoiese, que é só aumentar o número de eritrócitos, que é a mesma coisa que hemácia. E o hormônio que estimula isso em hipóxia, ou seja, em baixa concentração de oxigênio, é a eritropoetina. Então, olha só, em situação de hipóxia, o meu rim joga na corrente sanguínea a eritropoetina, que vai via sangue até a medula óssea vermelha, e isso estimula a eritropoiese. Fechado? Vamos lá, continuando aqui, vamos só fechar aqui o esqueminha. Pronto. Tá aqui. Pronto. A gente volta aqui só para... Não acabou não, né? Aí tá assim, ó. A identidade quanto aos antígenos do sistema HLA, Human Leukocyte Antigen, é avaliada para que se determine a compatibilidade entre o doador e o receptor da medula óssea. Esses antígenos são determinados por um conjunto de genes ligados
né, aplótipo, localizado no cromossomo 6. Até aí, tá. São representados a seguir o genótipo de um candidato a transplante de medula óssea e os genótipos de seus genitores quanto a esse haplótipo. Então, olha só, tá aqui o candidato e aqui tá papai e mamãe. Aí tá assim, pra você entender o que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui representa a expressão, o resultado, na verdade, né, isso, ou o gene, na verdade, referente a esse tipo de antígeno que está aqui. E aqui é outro. E é óbvio, né? Herdou coisa que vem do pai, o pai mandou isso aqui, então olha só, isso aqui veio do pai dele. E esse padrão que está aqui veio da mãe. Deixa eu só organizar aqui melhor. Então, olha só, isso aqui, pela figura, eu vejo claramente que é um esqueminha que representa o que esse cara herdou de gene do pai. E isso aqui é uma representação do que esse cara aqui herdou da mãe. É o que está na questão. Ele está me dizendo isso. Tá ótimo. Então, olha só, sei lá, era um tipo de heterozigoto aqui, um tipo de heterozigoto aqui, e aqui, ó, um outro tipo de heterozigoto. Repara, então, que a combinação que você encontra aqui nesse indivíduo não é igual ao do pai e da mãe. Ele tem uma coisa comum com cada, mas não tem o resultado final igual dos dois. Tá bom. Aí, continuando. Esse candidato ao transplante pode ter maior identidade de haplótipos com o irmão do que com seus genitores? Então, ele quer maior identidade. O que isso quer dizer? Chance de poder receber ou doar alguma coisa e não ter muita rejeição. Lembrando que rejeição é o seguinte, é avaliar aquele tipo de antígeno e saber, poxa, é normal? É estranho? Vou atacar? Não vou? É isso. Aí vamos lá. Se o pai e a mãe são os mesmos, o que pode acontecer? Para aquele tipo de gene, dar a sorte de haver a mesma combinação de alelos e, consequentemente, uma compatibilidade. Como assim? Acompanha, por favor. Gente, é verdade, ó. Numa segunda situação, o que poderia acontecer? O pai vai ter um filho novo. Aí o que poderia acontecer? Mandar esse quadrado aqui com esse triângulo que está aqui. Então, eu faço o seguinte, ó, as combinações possíveis. Vou botar aqui do lado mesmo, ó. Quadrado branco com losango cinza. Vou pintar assim, pintado. É um filho possível. Pô, nada a ver com esse outro. Olha o que poderia ser. Quadrado branco, que está aqui para você de novo, com losanguinho listrado. É outro filho possível. Reparou a parada? Deixa eu melhorar esse troço. Ficou horrível tudo. Ó, quadrado branquinho com o losanguinho cinzinha. Aí eu vou pintar tudo, tá? Show. Aí outra possibilidade seria o pai mandar o esquema lá que está representado pelo quadrado branco e ter um filhote, combinar com a mamãe e aparecer isso aqui, ó. É outro filho possível. Ou então o papai mandar o quadrado listrado e combinar com o losango cinza, que eu vou pintar todo. Ou ainda mandar esse cara listrado, ainda tem essa outra possibilidade, quadrado listrado, com o quê? Um losango também listrado. E você repara o seguinte, que esse último padrão que a gente botou aqui no quadro é exatamente igual ao padrão desse cara que está aqui. Moral da história, esse irmão seria compatível com esse cara perfeitamente, enquanto qualquer outra combinação não seria compatível. Pegou o pensamento? Então isso aqui é maneiro. A chance de ter aí maior compatibilidade é muito maior com um irmão do que com outros indivíduos. Essa que é a ideia, esse que é o pensamento. É o que se faz no dia a dia mesmo para procurar um doador de órgão que seja. Fechado? Volta lá então. Então olha só, a resposta, vamos botar aqui no cantinho, né, ó. Na outra página, a resposta da letra C é sim. Aí que você vai falar para mim, gente? Simples, né? É só você dizer, deixar claro o que para o seu avaliador? É deixar claro que você sabe o seguinte, que os pais são os mesmos. Sendo assim,
há uma chance de, vamos ver a porcentagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 25% é a probabilidade de gerar um indivíduo com o mesmo genótipo. Foi ou não foi? Tranquilo? Beleza, né? Questão muito boazinha também. Uma lightzinha, não é isso? Acompanha, vamos lá. Bem, então lá, hein? Os animais podem sofrer mutações. Opa, tá aqui para você então. Mutações gênicas, que são alterações na sequência de base nitrogenada do DNA. Isso você já sabia, né? As mutações podem ser espontâneas, como resultado de funções celulares normais, ou induzidas pela ação de agentes mutagênicos, como raio-x. As mutações são consideradas importantes fatores evolutivos. Óbvio, sem mutação, não haveria agente com certeza. Como as mutações gênicas estão relacionadas com a evolução biológica? Gente, fácil, né? Vamos lá. O que é evoluir? Não dá mole, gente. Por favor, evoluir é simples na biologia. Evolução biológica é a alteração da espécie ao longo do tempo. Isso é evolução. É uma modificação do padrão da espécie e acabou. Pô, não fica inventando coisa, melhorar, é ficar melhor, é se adaptar. Não. Evolução é modificação do padrão da espécie ao longo do tempo, das gerações. Ponto final. E aí o que vai acontecer? Se muda o gene, pode mudar a expressão daquele gene, pode mudar com o resultado daquele gene e, consequentemente, pode se aparecer ali uma nova característica que pode mudar a espécie. Simples, só isso. Continuando, vamos lá. Então, olha só. É bom você deixar claro o seguinte, ó. Vou botar aqui para você umas palavras-chave, ó. Mutação, vou botar a palavra-chave só, tá? Mutação. Isso pode gerar novos genes. Ou ainda, novas variedades de genes. Como assim, café? É, porque olha só, às vezes, cara, é um gene pré-existente, já existia aquele gene. E aí, com a mutação, só mudou aquele gene, apareceu um gene completamente novo. Tipo assim, tinha um tom de pele tal, apareceu um novo tom de pele. Ponto. Ainda é pele, beleza? Então, olha só. E o fato é, com um gene novo, completamente novo, ou então com uma nova variedade, um gene pré-existente, a consequência é novas características. Então, isso aqui pode gerar novas características. Não me interessa se é vantajosa ou não, isso aqui é o de menos. Letra B tá aí, ó. Os especialistas afirmam que se deve evitar a excessiva exposição de crianças e jovens em fase produtiva ao raio-x. Fase produtiva. Por seu possível efeito sobre os descendentes. Explique por quê. Gente, simples. Raio-x, como falou a própria questão, pode fazer mutação, pode alterar um gene e aí fazer algo indesejado. Mutação nos gametas. E, consequentemente, alterações na prole. Prole são os filhos, correto? E, por favor, gente, olha só. Como eu te falei,
Poxa, para você que é muito complexo, é improvável que agora surja em você uma mutação maravilhosa. Não, você não quer mutação. Mutação é um acidente que a longo prazo para a evolução é legal. E não esqueça, mutação acontece por gerações. Demanda muitas gerações. Fala-se que é mais seguro, tá? Evita falar que demora muito, porque tempo é relativo. Um ano para você não é nada, para a bactéria é muita coisa. Então, assim, demanda muitas gerações. Fechado? E aí, a alteração em você pode ser, pô, no caso, prejudicial. Isso pode se perpetuar para a prole caso ela esteja, a mutação presente, no gameta a ser formado. Por isso, a preocupação com a fase reprodutiva do indivíduo. Fechado? Foge não, hein? A gente vai voltar daqui a pouquinho. E aí, gente, estamos de volta. Bom, vamos lá partir para a próxima questão. Questão boa, quer ver só? Acompanha aí, ó. Os navios são considerados introdutores potenciais de espécies exóticas através da água de lastro. Vamos já destacando aqui, ó. Espécie exótica, uma espécie de fora. Eu decorei assim, ó. Exo de exótica, exo de fora. Ah, serve. Através da água de lastro, utilizada nos tanques para dar aos navios estabilidade quando vazios. Essa água pode conter organismos de diversos grupos taxonômicos. Com certa frequência, leem-se informações relacionadas a essas introduções. Aí vamos lá. O mexilhão dourado, tal, um bivalve. É bom lembrar que é um bivalve. Olha para cá, por favor. Bivalve é um tipo de molusco. Agora vamos lembrar, tá? Reino animal, aí filo molusca, classe do bivalve. Beleza? Um bivalve é a classe que inclui mexilhão e ostra. Bilembradores tem duas válvulas, concha com duas válvulas. Continuando. Chegou ao Brasil em 98, já infestou rios, lagos, reservatórios da região sul, Pantanal, além de causar problemas ecológicos. Esse invasor ameaça o setor elétrico, olha só, problemas ecológicos, ameaça setor elétrico, por quê, hein? Agricultura irrigada, caramba, pesca, coisa pra caramba, abastecimento, capacidade de superfície submersa, ele fica lá incrustado, tá bom. 2. As autoridades sanitárias acreditam que o vibrião colérico, já sabe o que é, uma bactéria que causa cólera, chegou ao Peru através de navios e de lá se espalhou pela América Latina. Interessante isso, hein? Tá. Duas informações chegaram de espécies. Uma animal, um mexilhão animal, e outra bactéria, a causa cólera, doença que mata a gente pra caramba no mundo inteiro por causa de diarreia, mata por desidratação, por exemplo. Continuando. Além de problemas como os citados acima, a introdução de espécies oferece risco de extinção de espécies nativas. Explique por quê. Então vamos lá, ó. Problemas citados, espécies introduzidas, oferece risco de extinção das nativas. Então vou botar aqui no nosso esqueminha a letra A. Vou botar aqui que está melhor. Bem. Aí você põe com calma, ó. Espécie exótica. Cara, a espécie exótica é uma espécie que foi introduzida, tá ali naquele local, não era para estar ali, e essa espécie, cara, ela pode não ter muita resistência ambiental. Como assim resistência ambiental, café? Ela chegou ali, não falta espaço para ela, não falta comida para ela, ela vai começar a se multiplicar. E aí, o que pode acontecer? Ela ser uma ótima competidora, ou predar muito bem, ou parasitar, ou trazer doenças. Então vamos lá, acompanha. Olha essa coisa louca, ó. O passo a passo é esse, ó. Vai com calma. Primeiro passo é você lembrar o seguinte: essa espécie, ela se encontrar baixa resistência ambiental,
botar aqui embaixo. O que vai acontecer? Simples, isso aqui, ó. Aumenta a população. Da espécie exótica, tá bom? Ó, da espécie exótica. Tá. E aí, quando isso acontece, por que de fato a gente tem esse medo, esse temor pela extinção? Simples, cara. Com essa extinção, com essa proliferação, o que vai acontecer? Ela pode competir muito bem, ela pode predar muito bem, ela pode parasitar. Vamos lá então, ó. Problemas. Põe aí com calma, ó. Competição. Outra coisa, ó, predatismo. Ou ainda, ó, parasitismo. Ou com novas doenças. Isso aqui tudo, filhote, pode gerar extinção. É só isso. De espécies nativas. Acabou. Tranquilo, não é isso, pessoal? Então, acabou de perceber, isso é muito cobrado na ecologia, tá? A ecologia está sempre em prova, então fica atento à ecologiazinha aí. Não dá mole, porque ecologia raramente é complicado. Raramente. Vamos lá, volta lá. Letra B. Indique uma característica que diferencia os moluscos bivalves das demais classes de moluscos. Indique uma outra característica que permita incluir os bivalves no filo molusca. Tá, então olha só, ele quer uma que diferencia os moluscos bivalves dos outros, não é isso? E indique uma outra que permita incluir eles. Poxa, café, isso é difícil. Cara. Ó, zoologia, para cá, por favor. Zoologia, ela pode aparecer em prova, gente. Então fica atento, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar aqui, ó. Domínio eucária, os eucariotos. Reino animal. Filo molusca. E aí o que acontece? Eu queria te lembrar algumas sinapomorfias, né, algumas coisas clássicas de moluscos. Duas, na verdade, são interessantes que você vai usar para responder a questão. Uma é rádula. Rádula nada mais é que uma língua raspadora que esses bichos têm que ter, ou melhor, originalmente têm, para poder raspar a superfície e capturar o alimento. Rádula. Mas usa aí a sua cabecinha, cara. Você já viu a cabeça de uma ostra? Não. Então não tem cabeça, então não vai ter essa linguinha raspadora. Então, olha só, a rádula está ausente em bivalvos. Tá. Outra coisa, o molusco faz aquela concha, então ele tem um manto produtor, que é uma superfície secretora que produz a concha do bicho. E isso ele tem. É uma coisa que você encontra e é típica dos moluscos. Então vamos lá, respondendo aqui, ó. Possibilidades, vamos só botar aqui a divisóriazinha e você organiza o pensamento. Então, para responder a B, vamos botar sempre na ordem, tá? Organiza o pensamento. Ele pediu assim, ó. Ele pediu primeiro uma característica que diferencia os moluscos dos bivalves demais, uma coisa que é diferente, e depois uma coisa que você possa encontrar que o inclua nos moluscos. Então a primeira é ausência de rádula. Tá. E outra coisa, essa é a primeira parte, né? E a outra coisa é manto. Papel, produção da concha.
Isso é uma coisa que eles têm, uma coisa tipo de molusco. E a letra C é o seguinte, ó. Nas áreas de risco de contaminação por vibrião colérico, as autoridades sanitárias recomendam não ingerir mexilhões e ostras crus. Essa recomendação baseia-se no modo como esses moluscos obtêm alimento. Explique. Ih, café, isso aí eu não estou sabendo esse negócio direito não, hein? Vai entender isso sim, quer ver? Olha só. Pô, primeiro, para cá, por favor. Vibrião colérico. Como é que se pega cólera? Isso tem que saber. Ingestão de alimento contaminado, água contaminada. Por quê? É uma doença intestinal, sabe muito bem disso. Mata por diarreia, por exemplo. E aí o que acontece? Saneamento básico, espalha-se no corpo d'água qualquer as fezes contaminadas, e aí vamos lá, irrigou um lugar tal, lavou algo do tipo, a pessoa aí não fez higiene do alimento ou não ferveu a água, coisa do tipo, e acabou ingerindo o vibrião colérico. Ponto. Tá. E aí? E aí que depois tem que ter o seguinte, você tem que perceber o seguinte, qual é a relação agora do molusco em questão com esse tal vibrião colérico? Simples. Lembra que eu falei para você que esse cara não tem rádula? E aí, café, você falou que rádula é uma língua raspadora, que é para pegar alimento. Como é que esse bicho, então, pode se alimentar sem a tal da rádula? Simples. Ele filtra a água com as suas brânquias. É um animal filtrador. Ele começa a prender em suas brâncas partículas e depois ele passa o pezinho dele ali para poder, de fato, ingerir aquelas partículas. Se agora esse bicho está filtrando a água com o vibrião colérico, é óbvio que em seu corpo você vai encontrar o vibrião colérico. E aí, ingeriu ostra, mexilhão, ingeriu a bactéria que causa cólera, que pode ser fatal. Foi ou não foi? Então vamos lá, acompanha, por favor. Vamos botar aqui a letra C. Os bivalves são animais filtradores. Pronto, acabou. São animais filtradores, e aí as brânquias podem apresentar o vibrião colérico. Aqui, ó, brânquias podem apresentar tranquilo, pessoal? Beleza? Questão também boa, boa, bem ampla, na verdade. Questão bem ampla, né? Pega vários assuntinhos aí. Gostei. Acompanha, vamos lá, tem mais, gente. Tem coisas legais né, pra gente falar aqui. Olha esse número 5 que bem interessante, número 5, hein? Vamos lá. O amido nas plantas pode ser... Opa, já vai destacando a informação importante. Vamos destacar aqui de outro jeito, ó. Eu sempre esqueço esse negocinho aqui, é tão bonitinho, né? Aqui, ó. Já destacou aqui, vocês gostam, tem essas canetas que vocês usam aí por aí, ó? De Instagram aí, não usa esse negócio? Tá aqui então, ó. Aí tá aí, ó. Destacou: o amido nas plantas pode ser facilmente detectado porque, em presença de uma solução fraca de iodo, ele apresenta coloração azul-violeta. Então, ele tende a ter essa cor aqui, tal de azul-violeta, com essa solução aí fraca de iodo. Foi feito um experimento em que uma folha, ainda presa à árvore, foi totalmente recoberta com papel alumínio, tá? Deixando exposto apenas um pequeno quadradinho. Então tá, um quadrado lá, né? Exposto. Tá, exposto um quadrado, recortadinho. Após alguns dias, a folha foi retirada da árvore, descorada com álcool e colocada em solução de iodo. Que resultados foram obtidos nesse experimento? Por quê? Vamos lá, simples, né? Vamos só botar aqui para a gente escrever a resposta bonitinho. Logicamente com a caneta, né?
Vamos lá, e vamos só no passo a passo, gente. Vamos no passo a passo. Por favor, não vá você achar que o teu avaliador conhece você. Se falar para mim, café é fotossíntese, eu vou te entender. Ah, café é foto... Eu vou entender você, mas quem vai corrigir sua prova não te conhece, não sabe que você é bom pra caramba. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A região descoberta recebia luz. Sendo assim, foi capaz de fazer fotossíntese, produzir açúcares, que podem ser armazenados na forma de amido. Reparou? Foi no passo a passo, gente. Então vamos lá, botar esse passo a passo bonito aqui, ó. Vamos lá, então tá aqui pra você, ó. A letra A tá aqui. E o passo a passo é, as palavras-chave quais são? A luz permite que evento? Fotossíntese. Consequentemente, produção de quê? Síntese, produção de açúcares. Glicose, por exemplo. Ela, por sua vez, pode ser estocada na forma de amido. Pronto. Beleza. Vamos ver a letra B. A que classe de macromoléculas pertence... Ah, só para lembrar, tá? Ah, isso é importante, pessoal, não acabou a letra não, ó. Que resultados foram obtidos nesse experimento, por quê? Então ele vai ter a coloração azul-violeta, beleza? Então é bom você botar essa aqui, ó. Foi mal, ó. Quase que esqueci dessa... Opa! Essa pequena parte, ó. Beleza. Agora sim. A classe de macromoléculas pertence ao amido. Vamos lá, né? Poxa, facinho, né? Amido é açúcar, aí não vai chamar de açúcar na sua prova de biologia, né? No dia a dia você chama assim, né? Nem é bom também chamar. Carboidrato, acabou, né? É um polissacarídeo. Então faz o seguinte, ó. Põe aqui. Põe assim, ó. É um carboidrato do tipo polissacarídeo. E aí é bom lembrar o seguinte, pessoal, é bom você lembrar, né, que tem essas pequenas classificações, né? Monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Monossacarídeos são aquelas unidades, as menores unidades, perdão, né? Que se você quebrar nem é mais açúcar. Já o oligosacarídeo é a fusão, é a união, né, de alguns poucos monossacarídeos, né? Podem ser 2, 3, 4, assim por diante. Já um polissacarídeo é uma longa cadeia de açúcares, não é isso? Quer ver exemplo de monossacarídeo? Glicose, frutose, galactose, ribose, desoxirribose, tudo isso é monossacarídeo. Exemplo de oligosacarídeo? Simples, os disacarídeos. Quem são eles? Alguns, tá? Maltose, que são duas glicoses. A sacarose, que é a glicose mais frutose. A lactose, que é a glicose mais galactose, são disacarídeos, portanto, tipos de oligosacarídeos. E temos os polissacarídeos. Pô, poli quer dizer vários, muitos monômeros, são polímeros, cara. Isso inclui o quê? Vamos lembrar, ó, o amido, que é uma longa cadeia de glicose, a celulose, que também é uma longa cadeia de glicose.
E também temos o glicogênio que você guarda no fígado, no seu músculo, que também é um polímero de glicose. Sem falar também da quitina, que é uma longa cadeia, que é um polímero, é um polissacarídeo feito de N-acetilglicosamina. É uma glicose modificada. Acompanhando, vamos lá. Em que órgãos vegetais essa macromolécula é estocada? Então a gente quer saber o seguinte, né? Órgãos vegetais, essa macromolécula amida é estocada, cara, em muitos órgãos. Eu vou botar aqui 2 exemplos. Praticamente toda a planta é capaz de fazer esse armazenamento. Os exemplos mais marcantes, digamos assim, raiz. E alguns caules também. Ele pediu órgãos. Beleza? Exemplo. Pô, você olha para mandioca, para alguns aipim, para alguns macaxeira, cara, é amido pra caramba, é uma raiz. Quando você olha, por exemplo, agora, a batata inglesa é um tipo de caule, riquíssimo em amido também. Então, caules e raízes. Fechado? Aproveitando, tá? Já ouviu falar nos plastos, não é isso? Cloroplasto, por exemplo, né? O cloroplasto ele pode se modificar a amiloplasto. Vou botar aqui seu BS, acompanha. É um extrinha, tá? Só para você lembrar. Acho difícil, mas o famoso vai que parece. Amiloplasto é um tipo de leucoplasto, não é colorido. Ele guarda amido. Eu vou botar aqui para você um outro OBS. Esse aqui é uma organela celular, tá? Esse outro OBS aqui é um tecido da planta, que é o parênquima. Parênquima amilífero. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar a parada de um jeito, digamos assim, mais do macro para o micro, tá? O órgão é a raiz, tá? Aí lá você pode encontrar o tecido, que é o parênquima amilífero. E lá nas células você vai encontrar o amiloplasto, dentro da célula. Fechado? Continuando, vamos lá. Temos, só para ver se a gente fechou, né? ABC, ABC, tá. Número 6 aí, vamos lá. O esquema mostra de maneira simplificada o ciclo de que elemento químico? Tem um esqueminha aí, e esse esqueminha é famoso, já falou isso aí em várias aulas, nunca é demais, não é isso? Aí vamos lá. Temos aqui a atmosfera, bactérias trocando com a atmosfera. Os vegetais não trocam com a atmosfera, trocam com as bactérias, tá bom? Aí os vegetais eles podem doar coisa para o animal, e o animal, por fim, pode vir para cá e devolver coisa à bactéria. Então olha só. Café, descobrir qual é o ciclo. Pô, fácil, café. É o do carbono. É esse mesmo? Café, pode ser do carbono. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ver com calma a parada. Para cá. Se fosse do carbono o ciclinho, você concorda que haveria trocas de planta com a atmosfera? Tipo assim, ela pega o gás carbônico e manda para cá, ou então o animal, juntamente com a planta, devolveriam para a atmosfera gás carbônico? Não tem isso aqui. Então não pode ser do carbono. Café, lembrei, então pode ser do oxigênio? Também não, porque olha só, você pegaria assim como a planta do ambiente, da atmosfera, o oxigênio, não tem essa seta mostrando isso aqui para você. Café, então e aí? Vamos ver se tem outro aqui. Vê se pode ser, por exemplo, o do nitrogênio, que é o mega famoso. Vê se dá aí. E dá sim, café, porque olha só. Olha o que poderia acontecer. A gente põe aqui no esqueminha o N2. Não é isso? Então, melhor ainda, né? A bactéria puxa para si algumas, tá? N2. Aí consegue fazer, sabe o que? Converter em amônio. NH4+. E a planta pode puxar para ela algumas plantas, tá? E aí a planta ela pode fazer uma assimilação desse nitrogênio e aí fazer, sabe o que? Aminoácidos.
Tá aí pra você. Que aí, via ingestão, o animal consegue obter. Tá. E aí, olha só, também poderia ser para cá o aminoácido na decomposição. Aqui também, ó. Porque morreram vão ser decompostos, não é isso? E algumas bactérias, outras, não as mesmas que pegam isso aqui, tá? Podem devolver o N2 à atmosfera, hein? Bactérias diferentes, quer ver? Vou até botar um nomezinho aqui interessante para você. Aproveita e revisa comigo aí, hein? Olha para cá. Tem que saber qual é aquela bactéria famosa, uma pelo menos, que seja capaz de pegar o N2 da atmosfera e converter a amônia, que depois vira amônio. Vai? Rhizobium. É verdade, olha só que legal, ó. Isso aqui poderia acontecer via Rhizobium. Beleza. Só para lembrar, também poderia ser cianobactéria. Agora, a bactéria que devolve o N2 não é a Rhizobium não, cara. É essa aqui, ó. Pseudomonas. Denitríficas. Ela mesma. Tá bom? E aí, ó, já viu a relação aqui, ó. Quer ver? Se isso aqui, então, é essa, quem poderia ser essa planta? Ó, se essa aqui é a bactéria que está aqui no solo e pode ficar interagindo com a raiz dessa planta, essa planta poderia ser qual, hein? Poderia. Ah, uma leguminosa. Exemplo, pessoal, a mais importante do seu país, a mais falada. Soja. Ela mesma. Fechado? Mas vamos lá. Respondendo aqui então, ó, o esquema mostra de maneira simplificada o ciclo de que elemento químico. Vamos botar aqui então já a resposta. O elemento é nitrogênio. Que informação dada pelo esquema permite identificar esse elemento químico? A informação é algumas bactérias sendo capazes de absorver da atmosfera o N2, convertendo em outras substâncias. Então, ó, a absorção de N2 via bactérias e não animais. Ó, nem animal nem planta. Duas classes de macromoléculas presas em seres vivos que contêm esse elemento químico. Ah, facinho, pô. Classe, vamos lembrar aqui, ó. Vamos só lembrar aqui uma coisa importante. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ficou muito apertado ali. Aí tá assim, ó. Só para ficar melhor. Letra A, nitrogênio. Beleza. A letra B, vamos elaborar um pouco melhor, que eu não fiquei satisfeito. Aí, ó, então olha só, as bactérias podem fazer trocas com a atmosfera. Ah, beleza. Mas animais e vegetais não fazem. O que isso quer dizer? Eu não sou capaz de mudar o N2 ou fazer o N2. Não, para mim ele é sempre N2. Já a bactéria pode fazer essa alteração. Beleza? Continuando, ó.
Cite duas classes macromoléculas presentes em seres vivos que contenham esse elemento químico. Fácil. Ele pediu macro? Macro. Não vai dar mole, hein? Imagina o mole aqui, ó. Quer ver? Ah, café, lembrei. Aminoácido e nucleotídeo. Aí o cara vai e erra, imagina só. Ele quer macromolécula, então qual é a parada? Proteína serve. Ácido nucleico serve. Vamos lá, então olha só. Tem que botar isso na sua resposta, ó. A classe é essa, proteínas. E aí qual é a justificativa? São polímeros de aminoácidos. E também ácidos nucleicos. Que são polímeros de nucleotídeos. E eles, por sua vez, possuem base nitrogenada que tem nitrogênio. Foi ou não foi? Gente, questões são boas, as provas são boas, mas olha só, nada que fuja a preparação do seu ano inteiro dos seus cursos que você tem aqui no QG. Então, assim, vá tranquilo, vá tranquila, tudo vai dar certo. Qualquer coisa, grita que a gente tira a sua dúvida. Um beijo, abraço e até a próxima. Valeu!